vamos começar a conversar sobre abdominal com vocês, explicar como se trabalha e por que é importante trabalhar da maneira que eu vou falar e para, no caso, o esporte, como nesse caso, corrida. A primeira coisa que você tem que entender é que o abdominal, os músculos abdominais, os ventrais, que ficam na frente do seu corpo, eles são de rápida saturação. Então, o que significa isso? Se eu exijo uma velocidade muito alta, uma força muito alta ou uma duração muito prolongada, há uma tendência dele ser desligado. Como seria? Se você sobe os dois lados juntos, a parte de trás, anterior, a parte ventral, desculpe, a parte dorsal, as musculaturas, você começa a subir os dois, chega a um ponto que estão subindo iguais, mas ao momento que você exige mais velocidade, ou mais potência, ou mais resistência, acontece que a parte do abdominal ele pode estagnar e descer, enquanto o outro toma a posição dele, começa a subir cada vez mais. Então isso cria um padrão disfuncional. Então é importante para isso treinar bastante o abdômen, fazer com que ele ganhe mais resistência, mais força e responda mais rápido aos estímulos. No caso da corrida, relacionado à corrida, mas em esportes em geral, como pode ser o remo, pode ser a natação, pode ser vôlei, pode ser qualquer esporte em geral, luta, o abdômen ele sempre vai desligar primeiro. A primeira questão é o seguinte: quando você coloca, por exemplo, a sua coluna, elas são sempre divididas, vértebras, por um disco. Entre outras estruturas, óbvio, mas o disco, ele está sempre entre a sua coluna. Então imagina que isso aqui é um disco da coluna, tá legal? Então uma vértebra aqui, ele no meio, novamente, uma vértebra em cima. Quando você acorda de manhã, passando muito tempo deitado, esse disco está bem hidratado. Mas como você passa muito tempo sentado, ou carregando peso, ou com uma postura inadequada, no dia a dia em geral, há uma tendência maior desse disco se desidratar. Então ele vai sempre se hidratando. Então o ideal é que a gente tente conservar ele sempre bem hidratado. É um processo natural. Tudo que você comprime, você desidrata e você degenera. Então é interessante que você mantenha sempre bem hidratado e sem compressão. Para isso é interessante que alguns estudos mostram que você faça uma pouca quantidade de abdominal durante a semana. Porque a maior quantidade, sempre que você flexiona o seu corpo, você acaba sempre esmagando esse disco. E quanto mais você esmaga, mais ele perde água novamente, mais ele desidrata. Desidratou, ele vai degenerar. Então o ideal é que você faça poucos movimentos abdominais. E como seria isso? Basicamente é estimado, isso não é uma coisa muito certa, não existe uma matemática específica, senão seria muito fácil a gente lidar com isso. Mas o que acontece é que quando você faz uma flexão, você desidrata. Então é ideal que você faça pouco, como eu falei já. E aí os estudos estipulam mais ou menos uns 80 por dia sim, dia não. Novamente, é uma estimativa, não é nada concreto. Então é ideal que você faça uma média de 80 flexões de tronco, 80 abdominais por dia sim, dia não. Então para com esse negócio de fazer 300, 500, por aí vai. Por outro lado, você aumentar a demanda por ele, você aumentar a quantidade de repetição, você aumentar o tipo de contração que é feita, a angulação e tudo, faz com que o seu cérebro entenda mais essa musculatura, essa região. Então, quanto mais ela dominar essa região, mais difícil, mais alto será o ponto de saturação dela. Lembra que eu falei? Então, tá? Ventral e dorsal, vamos dizer assim, para ser bem básico. Quando eu começo a subir os dois, se eu estou bem treinado de abdômen, a tendência é que eu consiga elevar os dois, mesmo com força mais alta, com potência mais alta, com velocidade ou com resistência mais alta. Então há uma tendência maior de você, quanto mais você fizer, você mais o seu cérebro identificar essa região. Então o ideal é que você explore bastante os músculos abdominais de maneira isométrica e que faça tanto a flexão tradicional quanto a de baixo para cima, a inversa que seria, né, que chamam de infra, quanto em diagonais, de cima para baixo, de baixo para cima, como novamente também as isometrias, fazendo com apoio só com o outro lado, ou lateral, ou outro lado, ou invertida a posição, sempre tentar buscar trabalhar essa musculatura, tá legal? Vou dar um exercício básico de isometria para vocês fazerem, e aí vocês conseguirem assim melhorar um pouco mais a saturação do abdômen, deixar um pouco mais prolongada, tá legal?
O tradicional funciona muito bem, mas é o ideal que você faça sempre com a lombar bem apoiada no chão. Se deixar ficar levantando toda vez, lembra sempre, toda vez que você levantar sua costela, é sinal que a musculatura do abdômen foi desligada, está sobrecarregando sua lombar. Então o ideal é que você mantenha sempre, imagina que fosse uma camisa, puxando para baixo o tempo todo a sua costela. Sempre tracionando a sua costela com o seu corpo, tá legal? Puxando para baixo o tempo todo realmente. E a lombar mais encostada. Então você pode fazer aqui novamente, como eu expliquei, uma média de 80 por dia. Então se você colocar uma sobrecarga, fica mais interessante. Então segura um peso extra e faz normalmente, sempre soltando o ar na subida, 10 repetições, tá legal? Esse é o padrão tradicional. Um outro muito interessante é o infra. Só que o infra, as pessoas costumam fazer de uma maneira não muito adequada. Principalmente aqueles que fazem com a perna descendo, com alguém empurrando, que isso é terrível para a coluna, tá legal? E os que fazem tensionando o pescoço e o ombro. Estou exagerando aqui para ficar bem estereotipado o movimento, mas basicamente mantenha o seu ombro bem apoiado, tá legal? Mantenha o queixo mais próximo ao tórax e a cervical posterior sempre bem alongada. E aqui nessa posição você puxa a sua perna até onde não haja reflexo da estrutura do pescoço e do ombro, como eu falei. Se você puxa e faz isso aqui, não é interessante. Então mantenha parado e pensa sempre do seguinte: eu vou fazer força do quadril para cá, tentando isolar o máximo possível minha cervical. Então mantenha parado, puxo atrás e volto sempre controlando o gesto, tá legal? Lembra, o ideal é que você controle o gesto, para o seu cérebro entender melhor o seu abdômen, tá ok? Em vários ângulos diferentes. A terceira opção que eu vou colocar para vocês hoje, são essas três, é o dead bug. Ele é um dos que eu entendo como mais eficiente para força no abdômen, principalmente para corrida, tá legal? Por quê? Você mantém as duas pernas para cima, os dois braços para cima, e nessa posição você alterna o lado. Você joga um braço esquerdo para trás e trabalha com a perna direita para baixo. Há uma tendência grande de você subir a costela, mas mantenha tracionado o tempo todo, tá legal? Para ficar mais fácil o entendimento, mantenha a sua lombar no chão e a costela sempre tracionando para baixo. Toda vez que você fizer um movimento em que a costela subir e forçar a sua lombar, você está desligando o abdômen. Por quê? Porque o abdômen ele traciona a sua costela para baixo. Então mantenha sempre ele ligado nessa posição. Sobe os dois, pescoço novamente alongado, ombro baixo. Eu vou esticar um lado enquanto eu estico o outro, tracionando para baixo o tempo todo, sem deixar que levante, tá legal? Então, esse é o básico que eu expliquei. Você gerar uma força capaz de suportar tanto a resistência, quanto a velocidade, quanto a força mais alta. E aí você tem outras opções que são mais avançadas para o abdômen, que eu não vou ficar explicando todas, mas você tem que tentar fazer, por exemplo, o abdômen entender, o cérebro entender que o abdômen ele vai trabalhar de uma antitorção, sem deixar que o seu corpo rode. E aí tem várias maneiras de trabalhar em cima disso. Ou, por exemplo, trabalhar estabilizando com pancada muito rápida. E aí eu vou dar para vocês agora uma opção, um exemplo, para vocês entenderem bem, de como seria esse exercício para poder o abdômen, o cérebro entender que o abdômen tem que absorver uma pancada em diagonal, que é muito parecida com a corrida, tá legal? A mesma dinâmica, em diagonal, pancada rápida e ajuste rápido, tá legal? Esse é um dos que eu mais gosto e que eu mais uso quando eu estou próximo a uma maratona, ou meia maratona, então aquele desafio que eu faço de 21 mais 42 quilômetros, tá legal? É você apoiar uma prancha tradicional no chão, só que nessa posição você vai pegar um peso, pegar o corpo da minha filha, mantém essa posição e vai trocar o lado. Pum, troca o lado, troca o lado, troca o lado e vou trocando, tá legal? Eu posso fazer isso com deslocamento, tanto para um lado quanto para o outro, dependendo da sua fase de treino, como você consegue absorver, adaptar bem o seu corpo a isso. Então é basicamente isso, você expor o seu corpo a impacto, gerando força no abdômen, vai fazer com que o seu abdômen seja mais fácil recrutado e mais fácil mantido como estabilizador durante um impacto numa corrida ou qualquer outro esporte, por exemplo. Se fosse um judô, se fosse um jiu-jitsu, se fosse um tênis, se fosse qualquer esporte, tentar transferir o máximo possível do movimento para
para o exercício em si, para você conseguir depois fazer a transferência positiva, tá legal? Fazer com que o seu corpo aprenda aqui e na prática ele já funcione em background, sem que você fique pensando nisso. Ele já vai funcionar muito mais fácil, muito mais rápido, porque você treinou muito bem isso antes, entendeu? Então é isso, obrigado. Caso vocês gostem, eu posso fazer outros com mais calma depois, tá? Eu só estou improvisando um pouquinho só para vocês terem um pouco mais de informação e ajudar vocês nesse momento que tá todo mundo em casa, tá legal? Abraço.